Líderes que Marcam, um podcast da Nerlei CCI e o Jornal de Leiria. Este podcast conta com o apoio do Politécnico de Leiria, Garantia Mútua, Movicordes e J. Pereira da Cruz. Podcast Líderes que Marcam. Este é um podcast lançado pela Nerlei CCI, Núcleo Empresarial da Região de Leiria, Câmara de Comércio e Indústria, no âmbito da comemoração dos seus 40 anos. O nosso terceiro convidado, Carlos Ribeiro. Olá, bem-vindo, Carlos. Olá, Susana, obrigado pelo convite. Quem é o Carlos, o sócio fundador e CEO da Startup Twiv? Olha, sou um homem já com mais de 50 anos. Eu sempre orbitei aqui na nossa região centro, né? Nasci numa aldeia perto da Figueira, onde fiz os meus estudos de secundária. Depois fui para Coimbra e para Aveiro fazer formação superior. E sempre trabalhei em Leiria. Portanto, o centro é a minha geografia natural. Há 50 anos. Tirando alguns pontos, tive que viver no estrangeiro para motivos profissionais. A região centro, aqui a nossa região centro, é a minha casa. Esta vocação base e o doutoramento em comunicações sem fios e a formação que fizeste ajudou aqui um bocadinho a definir que era aquilo que querias com o teu know-how constituir uma empresa? Sim, eu sempre senti necessidade, sou muito curioso, sempre gostei de saber como é que as coisas funcionam, sempre gostei de desmontar e perceber o que faz, o que nos rodeia funcionar. Então, com toda a formação que nós fazemos, né? Doutoramento, em licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, já quando fiz pós-doutoramento, já tinha o intuito de conseguir transportar tantos anos de estudo e investigação em algo que se utilizasse, que as pessoas pudessem utilizar em produtos comerciais. E, portanto, quando fui fazer o doutoramento em 2014, já tinha o intuito de gerar conhecimento e aprofundar no sentido de transportar para depois uma empresa de base tecnológica. Portanto, já em 2014, quando eu comecei pós-doutoramento em Aveiro, o objetivo último era criar tecnologia suficiente para lançar uma empresa de produtos sem fios, naquela altura, para comunicações com drones. Na década de 2010, os drones surgiram e apareceram como uma tecnologia muito promissora, que tinha lacunas na parte da comunicação sem fios, que é essencial para o controle e comando dos drones, e então eu percebi que poderia ser aí um ponto interessante para aplicar todos estes anos de estudo e de investigação. Mas os drones, quando apareceu esta ideia, não tinham muitas aplicações em termos de indústria cliente. Hoje em dia vê-se alguns exemplos, por exemplo, na China, em que os drones são usados para combater fogos, são usados para transportar bens. Nessa altura ainda não havia um mercado muito alargado e penso que na Europa, mesmo esta realidade que acontece na China, ainda vai demorar algum tempo a solidificar-se. Portanto, há aí um desligar daquilo que inicialmente tinhas pensado, que era trabalhar com drones, para depois te virares para outra área do negócio, certo? É verdade. Portanto, como estava a dizer, em 2014 foi quando comecei o meu pós-doutoramento, ainda perto do final foi quando apresentei esta tecnologia, a aplicação da tecnologia para um programa de empreendedorismo Carnegie Mellon. E em 2016 passei vários meses nos Estados Unidos a perceber se era uma boa utilização de tecnologia e se podia gerar um negócio daí. E nessa altura falava-se muito de drones, ia ser a próxima explosão tecnológica. O que verificamos é que, passado quase 10 anos, na China começam-se a ver aplicações massificadas de drones, né, na distribuição de comida, até combater fogos urbanos. Há aplicações muito curiosas. Para a agricultura também, para a agricultura, não é? Para a recolha de peças de fruta, que eu já vi algumas coisas. Sim, para a aplicação de pesticida muito localizada, identificação de doenças nas plantas. Mas aqui na nossa geografia ocidental, na Europa e nos Estados Unidos, continuamos a não ver drones no ar. Não é? Portanto, as aplicações de drones estão muito focadas neste momento, infelizmente, na defesa, não é? Como todos sabemos. E, portanto, o que agora observamos na China, para nós já vai um pouco tarde. Percebemos, isto, tanto em 2017 começámos a empresa, em 2019 tínhamos os nossos primeiros produtos prontos e percebemos que os drones, a aplicação dos drones não se massificava. Havia muito poucas aplicações. Então tomámos a decisão, por esta falta de
de cliente final, que era utilizadores de drones, e também pelo impacto que o Covid teve nos nossos produtos. Nosso produto usou muito eletrónica, que na altura de Covid, em 2020, teve um aumento de preço completamente absurdo. Tomámos a decisão de desviar a nossa rota, de começar um novo caminho, que é o que temos atualmente. Portanto, tivemos que internamente lançar um processo de discussão para qual era a nova estratégia da nossa empresa. Portanto, era necessário identificar o que é que nós podíamos fazer, qual era o nosso know-how, que problemas é que nós podíamos resolver e que tecnologias emergentes é que podiam dar suporte a fechar este puzzle. Ou seja, o que é que nós sabemos fazer, que tecnologias, hardware estão disponíveis e que problemas que problemas podem resolver, onde é que vamos atuar. E o que é que vocês tentam resolver, Carlos? Portanto, nós atualmente tentamos ajudar grandes grupos industriais, grandes grupos de produção, como por exemplo aqui na nossa região, o vidro ou a cerâmica, a manter a produção constante sem quebras. Porque as grandes empresas de produção, vou colocar o exemplo do vidro, que é uma que nós conhecemos, nosso primeiro cliente, uma que nós temos um conhecimento bastante profundo, cada minuto de paragem nas linhas de produção tem um custo enorme, porque são indústrias que produzem centenas de elementos por minuto. A cadência é muito grande, A cadência é muito grande. Portanto, qualquer paragem tem um impacto financeiro brutal. E, portanto, percebemos que isso era um problema onde podíamos criar valor. Como é que criamos valor? Portanto, eu quando criei a empresa, depois vi Estados Unidos, consegui que se juntasse a este projeto a minha sócia Mónica Figueiredo. Ela também é doutorada em Engenharia Autotécnica, com, nestes últimos quase uma década, foco, ênfase na inteligência artificial. E, portanto, como a minha especialização sempre foi em implementação eletrónica, portanto, fazer sistemas eletrónicos de alto desempenho, juntámos a inteligência eletrónica com sistemas de alto processamento, tanto hardware, com uns computadores bastante específicos, para conseguir monitorizar os processos industriais, ou seja, colocamos câmaras a olhar para o que é que está a passar nos processos de produção, e temos inteligência artificial que observa se as coisas estão a decorrer consoante o esperado ou se há desvios que necessitem de intervenção. Portanto, é esse agora o nosso principal foco, que é melhorar a eficiência nos processos de produção industrial. Das indústrias. E esse arranque foi importante, que eu sei também, penso com uma candidatura que vocês fizeram, que permitiu alavancar toda esta ideia que era só um sonho. Sim, sim. Portanto, nós sempre temos uma equipa bastante formada e percebemos que com os fundos do Portugal 2020 tínhamos a hipótese de começar esta nova estratégia da empresa. E, portanto, em 2020 fizemos uma candidatura a um fundo do Portugal 2020, que foi aprovado, felizmente, e isso deu-nos o suporte financeiro para durante 2 anos e meio, basicamente até metade de 2023, desenvolver a tecnologia de base dos nossos produtos, e tomámos a opção estratégica, e que agora se manifesta bastante acertada, de já chamar um player significativo da indústria do vidro para se juntar a nós. Quer dizer que estávamos a desenvolver tecnologia já com o feedback de um utilizador final sobre a adequação que estamos a fazer. Ou seja, tínhamos fortes indicações que aquilo que estávamos a desenvolver tinha efetivamente utilidade, porque um dos parceiros do projeto era um potencial cliente e, portanto, ele direcionava-nos se o que estávamos a fazer tinha utilidade ou não na sua indústria. A Vidral acreditou em nós, foi esse parceiro, e até 2023, suportados por este financiamento do P2020, chamamos a tecnologia, e em 2024 a Vidral tornou-se efetivamente o primeiro cliente. Nós só entramos no mercado há um ano, com o parceiro Vidral, que foi absolutamente crucial neste percurso. E tu falaste aí do parceiro da Vidrala, mas eu percebi que também para vocês é absolutamente, até pela escala que vocês têm, ou seja, vocês só trabalham com clientes igual ou superior a 100 milhões de euros de volume de faturação. Portanto, quando vocês pensam na Vidrala pela proximidade geográfica, porque é muito fácil deslocarem-se à fábrica e conversar com quem lá está para vos dar neste processo, mas vocês têm uma visão mais alargada, ou seja, a Vidrala faz parte de um grupo global. Portanto, quando vocês pensam este processo para empresas multinacionais, empresas de larga escala, não é? Sim. Onde efetivamente a dor da paragem no processo produtivo é tremenda. Correto. E, portanto, a Vidrala foi
um parceiro estratégico, tentámos cativar a trabalhar connosco, porque é muito confortável, a 10 km onde temos o escritório, ter uma indústria onde podemos testar a nossa tecnologia, mas num parceiro global com uma dúzia de fábricas distribuídas na Europa. A Vidrala é o terceiro ou quarto maior produtor de vidro da Europa. E, portanto, já foi essa estratégia de cativar um parceiro internacional global que tem uma presença na nossa região, mas que naturalmente o destino não é ficar na nossa região, é expandir para toda a Europa, numa primeira instância, e depois tentar o resto das geografias, o resto do mundo. E temos feito isso recorrentemente, ou seja, identificamos em Portugal grandes grupos industriais, estava a referir 100 milhões de euros, nós não procuramos clientes que tenham revenue superior a 100 milhões de euros. O que verificamos é que as grandes indústrias de produção industrial, que são tipicamente grupos industriais muito grandes, ou seja, com revenues bastante superiores a 100 milhões de euros, são os que reconhecem mais valor ao nosso produto. Porque são indústrias muito organizadas, que fazem um grande esforço para otimizar a sua produção e, portanto, cada ponto percentual que nós possamos acrescentar tem um valor muito mensurável para eles. E é fácil justificar perante eles no investimento que fazem no nosso sistema. Então, com esse processo, desde 2014, a ideia, depois a consolidação do produto em 2023 até 2025. Em 2025 nós chegamos a Matoevo já com 14 colaboradores e uma parte significativa, penso que 1/3 doutorado, o que significa que a essência desta startup tecnológica é efetivamente o conhecimento. Sim, sem dúvida. Nós não vemos a oferta de produtos que não sejam tecnologicamente diferenciados e que possam ser colocados lado a lado com qualquer solução global. Faz parte da nossa forma de estar. Quando colocamos um produto, ele se compara com quaisquer referências, seja dos Estados Unidos, da Europa, e possa apresentar características que o distingam e que levem os grupos globais a selecionar a nossa opção. Nós não conseguimos vender a parceiros globais, a clientes globais, com uma tecnologia que só é válida em Portugal. Nós vendemos a grupos globais porque a nossa tecnologia tem características que distinguem a nível global. E para isso é necessário um conjunto de colegas formados. E, como disseste, nós temos cerca de 30% dos nossos recursos humanos, dos nossos colaboradores, dos nossos colegas, são doutorados por necessidade, porque há desafios tecnológicos imensos que, mesmo com uma equipa altamente qualificada, nem sempre conseguimos chegar à solução. Isso também deve ser um aspecto curioso, que é na tua equipa, se calhar, decidirem vamos fazer isto e não saberem muito bem o que é que será o resultado final, ou seja, há este unknown, não é? O desconhecido. Sim, é preciso um mindset próprio para trabalhar na nossa equipa de investigação e desenvolvimento, porque dia a dia as pessoas, quando chegam ao seu posto de trabalho, não sabem a solução para aquilo que estão a trabalhar, a abordar. E é preciso estar confortável sempre nesta ansiedade de saber se conseguimos chegar à solução para o problema. Carlos, falaste que a indústria vidreira é muito importante e estamos a falar do subsegmento vidro de embalagem, mas a quem é que vocês mais piscam o olho em termos de indústria cliente? Há outras indústrias que tens no horizonte, que já estás a trabalhar, eu sei que sim, que há uma também importante na Europa em particular, a indústria automóvel, mas além da indústria automóvel, se queres falar um bocadinho? Sim, é a nossa... Que outras indústrias estás a pescar o olho? Portanto, nós temos... O nosso sistema, a nossa tecnologia adequa-se a muitas indústrias, mas temos de ter cuidado para não tentar dispersar e disparar, como nós dizemos, disparar em todas as direções. Mas identificámos que a indústria videira foi a nossa primeira indústria, que é uma parte do segmento da indústria de comidas e bebidas, que é uma das grandes indústrias que nós pretendemos abordar. A segunda indústria, como estás a referir, é exatamente a indústria automóvel. A indústria automóvel é uma indústria que tem necessidade, cada vez mais, com a pressão que estamos a sentir, de se modernizar, ter processos muito eficientes e que está com muitas dificuldades em conseguir recursos humanos e manter recursos humanos qualificados para manter os processos de produção, os fabricos dos nossos carros, todas as peças que levam os nossos carros, manter os processos a correr sempre com qualidade. Então nós percebemos que há aqui uma oportunidade significativa dentro da indústria automóvel. A indústria automóvel é gigantesca, não é? E portanto nós temos tido a sorte de estar a conseguir cativar OEMs, ou seja, desde os produtores de carros, onde verificamos se os processos
de fabrico de algumas das partes do carro que estão a ser feitas corretamente, até aos fabricantes de componentes, como há na nossa região. Né? Temos clientes aqui da nossa região, na indústria automóvel, que fabricam peças de plástico para carros e que também têm a mesma necessidade de garantir a qualidade das peças e de garantir que o processo de fabrico se mantém sempre a correr, sem quebras. Portanto, essa é a indústria automóvel é gigantesca. Na Europa está a passar por um momento menos bom, não é? Menos bom. A concorrência chinesa a invadir o mercado. A concorrência chinesa é incontornável. Né? Não há forma de parar a entrada de se calhar já algumas dezenas de marcas chinesas com uma dimensão muito significativa, que nós não conhecemos, mas que na China tem uma dimensão muito grande e que já estão a ter um impacto muito significativo na nossa indústria automóvel. E isso, para nós, é dual a questão, porque se por um lado a indústria automóvel está sobre ataque, está com desafios muito grandes para conseguir sobreviver, por outro lado, estes desafios obrigam a ser mais eficientes na produção para baixar os custos. E aquilo que oferece é exatamente isso. E nós gostamos de estar nesse lado, ou seja, o nosso sistema colabora para termos uma produção mais eficiente com menor custo. Carlos, mas além de eficiência, que eu compreendo, não é? Que ela é premente, e eu penso que quem decide vai à procura de outras coisas além de eficiência, a credibilidade, o suporte contínuo numa situação destas, a integração provavelmente do software. Não sei se é fácil quando sentas à mesa de um cliente e ele pergunta: que software? Nós temos este software, como é que vocês fazem a integração? Se eu tiver acesso à cloud, os dados são seguros? É fácil haver aqui o acesso aos dados e estando eu onde estiver, isso é seguro para mim? Ou aquilo que me vai fazer eu vou pagar, mas além de eficiência permite-me decidir melhor? Isto são as questões, são as dores que eles têm e a resposta que tu dás? Isso é o medo tremendo. Há neste momento um pânico quase de cibersegurança. Não é? Segurança dos dados. Segurança dos dados. E quando nós estamos a discutir com fabricantes de carros, estruturas gigantescas que estão constantemente a ser atacadas por ciberatacantes, por hackers, que tentam invadir redes globais dos fabricantes de automóvel, essa questão é debatida constantemente. Os processos demoram meses e meses para serem aprovados, porque neste momento uma ligação cloud, ou seja, a capacidade de eu aceder aos dados globalmente, tem que ser cautelada com um conjunto de procedimentos e tecnologias para minimizar, a não digo garantir, minimizar o risco de ataques que ponham em causa quer a confidencialidade dos meus dados, quer a imagem pública, porque quando há disclosure de dados de qualquer empresa, isso tem um impacto muito significativo. E o apoio técnico também fazem? Ou Sim. seja, o acompanhamento ao cliente? É essencial. Quando fornece um sistema a um grande grupo que tem uma indústria que está a produzir 24 horas por dia, 7 dias por semana, o teu sistema tem de dar a funcionar. E, portanto, o nosso apoio técnico tem vários níveis. Damos um serviço cloud, ou seja, uma aplicação na cloud, que está sempre a monitorizar os nossos dispositivos nas fábricas e que identifica problemas que muitas vezes o cliente nem sequer se apercebe e tentamos corrigi-los sem ter impacto para o cliente. Mas por trás disso há um suporte humano. Dependendo do cliente, pode ser um suporte humano normal, no horário de expediente, mas, por exemplo, a indústria automóvel exige que tu tenhas um suporte quase 24 horas por dia. Depende muito do nível do cliente. Se for um fabricante automóvel e se ele considerar o nosso sistema fulcral, podes ter que dar suporte 24/7. Se for um fabricante de peças plásticas, como aqui é a nossa região, por exemplo, já não tem tantos requisitos e permite dar suporte no horário de funcionamento normal. Porque tudo isso tem custos, não é? Porque nós temos que ter pessoas disponíveis para dar suporte caso exista algum problema no sistema. Eu estou aqui a imaginar alguém na indústria automóvel, por exemplo, um recurso humano, a olhar para peças que esteticamente denunciam algum problema. Como é que eles detectam os milímetros de defeito? Ainda bem que vocês existem, não é? Porque deve ser extenuante, eu não sei, uma pessoa 8 horas por dia, ou a ver num processo contínuo, a tentar perceber se aquela peça que está a passar tem ali alguma falha ou não. Eu acho que aquilo deve ser difícil. Sim, então deixa-me dar um enquadramento. As peças
por exemplo, do interior dos nossos carros, são quase 100% verificadas por olhos humanos, à procura de defeitos milimétricos, abaixo de 1 milímetro. E isso é a realidade atual. Portanto, cada peça produzida por uma máquina é olhada cuidadosamente por uma pessoa, que é o que estavas a referir. Portanto, é humanamente muito difícil ao fim de 3 horas, 5 horas, 7 horas, tu conseguires manter o foco de estar a olhar para uma peça à procura de um ponto de pó com meio milímetro de tamanho, que no tabuleiro do nosso carro se vai destacar e é recusado. Pois. E portanto nós ajudamos, os nossos sistemas conseguem, de forma continuada, ajudar o humano a identificar esses problemas e a libertá-lo dessas tarefas que a indústria utiliza, técnicas de rotação das pessoas, de tentar mantê-las ativas, tentar mantê-las atentas, mas que é desumano, por estares 8 horas por dia debaixo de luzes que fazem brilhar os defeitos, à procura de ciscos de pó, de poeiras submilimétricas com dimensões às vezes de 1/5 de milímetro, parece-me quase desumano. E quando vejo aquelas pessoas abnegadamente 8 horas por dia a fazer aquele trabalho, confesso que fico contente por nós conseguimos dar um contributo a libertá-las dessas tarefas para fazer muitas outras coisas. Eu imagino que o mesmo deva acontecer na indústria do vidro, ou seja, porque o chão de fábrica, que tem temperaturas, estou-me a imaginar, não é, da produção das garrafas em vidro, de embalamento, as garrafas, estou-me a lembrar que a temperatura daqueles fornos que é tremenda, e isso também deve ser... É outra realidade igualmente difícil. Muito difícil para as pessoas. Portanto, o vidro é fundido a 1200, 1300 graus e as garrafas, quando saem da máquina que faz o molde da garrafa, vêm a 1000 graus e as pessoas têm que estar a observar, a ver se tudo está a correr consoante o esperado. Num ambiente que tipicamente está a mais de 50 graus, onde o barulho é ensurdecedor, vibra-te no corpo, a poluição atmosférica necessária, porque é preciso ter óleos de lubrificação, tu também sentes esse impacto. E portanto nós com o nosso sistema conseguimos que as pessoas estejam numa sala climatizada e só ocorram aos sítios que nós identificamos não problemas, de crise, diria, sem limite, não é? Porque o vosso sistema de visualização computacional identifica, com parâmetros, milimetricamente, todas essas ocorrências que estão... Sim, portanto, as pessoas, ao invés das pessoas andarem à volta dos processos esportivos, das máquinas que estão a fazer as suas tarefas, a perceber se está tudo a correr bem, as pessoas podem estar numa sala climatizada, onde nós temos monitores que as alertam para onde é que o processo está a desviar. Assim elas saem e vão apenas ocorrer ao evento e não estão expostas 24 horas por dia, quer dizer, 8 horas por dia a condições onde ninguém acho que gosta de estar. Humanamente deveria de estar, pelo menos, não é? Então, essa dor gerou uma oportunidade, ou seja, apesar de ser um problema para as pessoas, acabou por ser uma oportunidade para aquilo que tu ofereces e tem um custo, mas tem um custo, aquilo que ofereces que gera um retorno e, portanto, não só um retorno com impacto nas pessoas, muito positivo, mas também, obviamente, em termos económicos. Sim, portanto, o nosso cliente, quem nos paga, tem que perceber que vai ganhar com o investimento no nosso sistema. E isso é fulcral. Se nós não conseguimos demonstrar que o nosso sistema vai gerar o valor para o cliente, ele não vai comprar. Claro. Mas deixa-nos muito felizes que os restantes, como nós dizemos, que os restantes stakeholders, os restantes elementos envolvidos, as pessoas que trabalham, conseguem ter melhores condições de trabalho. Ao ser mais eficientes, ao permitir tornar mais eficiente o processo fabrico, também diminuímos os gastos de mão de obra, de matérias-primas e de energia, algo que também nos agrada bastante. Na indústria de vidro, por exemplo, a produção de CO2 é massiva. É uma indústria que utiliza muita energia de base fóssil. 80% de energia de base fóssil. Portanto, cada ponto percentual que nós consigamos melhorar na eficiência de produção repercute-se em centenas de toneladas de CO2 que não são emitidas. Tem também impactos ambientais positivos, sim, não é? E, portanto, todo o nosso contributo para o nosso cliente, para as pessoas e para o ambiente é algo que nos deixa muito felizes na nossa missão. Eu percebi que você já tem alguma notoriedade da marca e que já tem alguma reputação nos clientes que estão a conquistar. Os prémios que vocês obtiveram foram importantes nesse processo? Sim. Numa startup, para conseguir convencer uma grande empresa que o que está a fazer consegue acrescentar valor, todas as evidências disso, todos os prémios ou reconhecimentos são
importantíssimos para gerar confiança. Nós temos vindo, felizmente, a conseguir acumular evidências e prémios e clientes, e isso é uma bola de neve. Portanto, no início é muito, muito difícil. Agora, cada vez mais, quando nós vamos a um grande cliente, usamos as referências dos outros clientes anteriores, e isso já desbloqueia a atitude da pessoa, a insegurança da pessoa, do futuro grande cliente, porque se outros já aceitaram a nossa tecnologia e já estão a usar, então certamente já validaram o nosso produto, o nosso sistema, e reconhecem valor nele. Ok. Eu reparei, vocês são uma empresa tecnológica, mas reparei que o site está só em inglês. Isso é uma inevitabilidade para quem quer internacionalizar? Sim, isso não foi... Às vezes tenho medo que as pessoas percebam isso como os portugueses como arrogância, as pessoas que nos conhecem. A empresa nasceu nos Estados Unidos. Os nossos clientes são tipicamente globais. Como referi, nós fomos buscar... Começámos com clientes que têm presença em Portugal, fábricas em Portugal, mas são clientes globais. A Vidrala tem sede em Espanha. Portanto, se eu tiver o site em português, eles, em espanhóis, conseguem de alguma forma perceber o português, mas inglês é universal. E, portanto, desde o início que nós adotamos o inglês como linguagem de comunicação. Algumas vezes internamente discutimos esta questão, se será que não devíamos pôr em português, é a nossa língua, que nós gostamos muito, mas efetivamente os nossos clientes são internacionais. Sim, percebe-se, não é? A base de comunicação, eles não sabem falar português e inglês, sabem falar naturalmente. Vocês são uma empresa em Leiria, em Portugal. Como é que vocês atraem investidores internacionais? Onde é que são sexy? Acho que somos sexy do tópico que utilizamos. Portanto, a inteligência artificial é neste momento incontornável, não é? Acho que a nossa reputação, portanto, alguns dos prémios que tivemos a nível europeu e a nível americano, dão-nos a tratabilidade. As pessoas olham, pronto, ok, Carnegie Mellon, uma das, como os americanos chamam, Ivy League, reconheceu o projeto. Na Europa tivemos um financiamento reservado às startups mais disruptivas. E esses prémios tornam-te apelativo, mostram que já foste validado por outros, e isso facilita muito. Nós aqui em Leiria, um pequeno grupo em Leiria, consegui vender para a Bélgica. Eu recordo-me que a nossa primeira grande venda foi para a Bembev. A Bembev é a maior cervejeira do mundo. É dona da Budweiser e de centenas de outras marcas. E eu achei fantástico como é que nós aqui, nessa altura éramos um grupo ainda mais pequeno, em 2019, com 6 pessoas, fomos vender o nosso projeto à maior cervejeira do mundo, para pôr nas linhas de produção. É muito conhecimento, Carlos. É muito conhecimento, é muito know-how. Ou seja, é aquilo que às vezes me faz pensar, é o que diferencia de facto. É este valor acrescentado baseado em conhecimento. Sim, conhecimento é fulcral. O conhecimento, nós temos o conhecimento, sentimos muito confortáveis a falar dos tópicos que abordamos, seja com quem for. Isso leva-me a outra questão, nessa sequência, que é, vocês dominam a tecnologia, não é? Até pelo conhecimento especializado que têm, mas quais são as dores que tiveram neste processo de crescimento como startup? Porque eu acho que tecnicamente, e a maior parte das empresas começa assim, ou seja, eu sou muito bom a fazer uma coisa que descubro que há alguém que precisa, mas depois falta toda a outra parte de desenvolvimento do negócio, a comunicação, o fazer negócio em si. Essa comunicação com os clientes foi uma dor também para vocês neste processo de desenvolvimento do negócio? Sim. Deixa-me voltar um bocadinho mais atrás. Como nós vimos, uma boa parte dos meus colegas vem da academia e da investigação, não tínhamos grande experiência a fazer produtos para a indústria. E a indústria é muito exigente. Tem que trabalhar 24/7. No caso do vidro, a mais de 50 graus. Com eventos que tu não podes imaginar. Todos os dias acontecem coisas que nós nunca tínhamos previsto. Então, também tivemos um primeiro processo de aprendizagem, que é tornar o sistema à prova da indústria. Conseguir estar todo dia, todos os dias a funcionar, aconteça o que acontecer. Isso foi o primeiro desafio que nós tivemos que incorporar. Portanto, não é um conhecimento científico, tecnológico extraordinário, mas é conseguir criar um sistema com uma robustez suficiente para se vender e as pessoas estarem dispostas a pôr dinheiro em cima, não é? E lá dentro ter a tecnologia, que é o que nós nos distingue. Depois a parte da comunicação foi o segundo desafio, como estavas a referir. Como, mais uma vez, um dos nossos pontos de distinção é o conhecimento, nós, há alguns anos atrás, destacávamos sempre a tecnologia, que utilizamos a tecnologia.
E percebemos que para o cliente a tecnologia não interessa. Eles querem os cliente benefícios, não é? Querem é o problema resolvido. Nem mais. Então, este último ano, quando começámos a entrar no mercado, eu próprio percebi o ajuste da minha linguagem, em que nos clientes já não fala tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta. Eles querem saber o que é que aquilo faz, não é? Portanto, acho E como é que ganham dinheiro com aquilo, não é? Exatamente. É isso que eles querem saber. Acho que agora nós já percebemos como comunicar melhor com os nossos clientes. Ou seja, no fundo, valorizar aquilo que pode ser um benefício para o cliente, não é? Sim. Okay. Não porque se utilizamos inteligência artificial, se temos um computador que faz bilhões de operações ou trilhões de operações por segundo, isso para eles não diz nada. Eles querem saber que quando há um jam na linha de produção é preciso atuar quão mais rápido possível para limitar o impacto dessa quebra. Negativo da quebra. Se o vosso sistema de computação visual permite efetivamente nas linhas do processo produtivo identificar tantos erros que podem acontecer em tantas indústrias, tu achas que pode ser também começar a ser difícil, porque eu acredito que agora com o aumento da notoriedade venham também bater à porta. É preciso também parar e pensar que indústrias te vais focalizar? Sim, sem dúvida. Porque, sei lá, em termos de processo produtivo temos tantas, não é? Como te referi, o nosso sistema olha para processos de fabrico e percebe quando há desvios daquilo que é o ótimo. E isso tanto faz ser garrafas, como carros, como cerâmica, como tudo o que produzimos industrialmente ou até manualmente. E a nossa equipa, apesar de estar a crescer, somos cerca de 15 pessoas. E, portanto, temos de ter muita atenção e nos focar. Mas é difícil, num período em que uma startup entra no mercado, em que tenta vingar, dizer que não a grandes clientes. Porque não são a indústria que nós pretendemos abordar. E isso gera muita discussão interna. Não desfocar a equipa, ou seja, manter-nos alinhados com as indústrias onde sabemos que criamos valor. E às vezes dizer que não a grandes clientes vai acontecendo e tem acontecido, mas é sempre debatido internamente se não deveríamos ainda considerar a aplicação de tecnologia nesta ou naquela indústria. Porque a vantagem de vocês manterem determinado tipo de indústrias clientes, ou vidro, ou automóvel, ou outras que tu venhas aqui também a abraçar, é que vão ganhando know-how específico nesse tipo de indústria. E, portanto, como os recursos são sempre escassos, é preciso estrategicamente fazer a focalização das indústrias onde vocês querem estar. Conhecedores absolutos dos processos de fabrico dos nossos clientes. E, portanto, não conseguimos dominar todas as indústrias. E mais, uma startup, por definição, tem que gerar um produto escalável, ou seja, um produto que venda recorrentemente, repetidamente. E, portanto, devemos focar num conjunto limitado de indústrias, num conjunto limitado de verticais, de clientes, para poder vender 100 vezes, 1000 vezes o mesmo, ou uma base do mesmo produto. Vocês cá estão a crescer rapidamente. Esse crescimento, diria eu, que implica também investimento. A angariação de capital é um problema? Portanto, é uma pergunta num momento muito adequado, porque nós terminámos em junho de 2025 uma ronda de investimento com investidores portugueses. Correu bem? Correu bem. Foi bastante longa, foi um processo quase um ano, um processo muito moroso, que é essencial agora para a internacionalização. Porque quando nós começamos a entrar nos mercados internacionais, há muitas despesas que ainda não são compensadas pelas vendas que tu tens. Claro. E, portanto, o capital vindo de investidores de risco para uma startup, ou seja, uma empresa que pretende ser global e vender em todas as geografias, é essencial. Portanto, isso é uma dinâmica conhecida na startup. Portanto, as startups entram no mercado, demonstram que têm um produto que é aceito e, quando pretendem globalizar, precisam de investidores que deem um suporte financeiro nesse processo. Em Portugal, ainda é um processo relativamente recente. E os investidores talvez ainda não tenham a rotina que nós observamos nos Estados Unidos. Nos mercados internacionais. Nos Estados Unidos e também no centro da Europa. Tu não precisas só de dinheiro, tu precisas de smart money. Tu precisas de canais abertos para a conquista de mercados. Sim, é um conceito muito curioso. E nós não queremos só dinheiro. O dinheiro não basta. Queremos parceiros que nos tenham redes que nos abram acesso a outras geografias. E isso é uma coisa muito importante quando tu tentas globalizar e que eu acho que, por acaso, é um déficit estrutural que nós temos. Na região? Ou em Portugal? Em Portugal. De conseguir
mais relações com investidores internacionais, quer do centro da Europa ou Estados Unidos, por exemplo, são duas geografias para nós muito importantes, que nos abram a sua rede para conquistar essas novas geografias. Ou seja, dinheiro não é um problema. Dinheiro há em Portugal. O que faz falta é rede de acesso a mercados internacionais, a investidores internacionais. Acho que precisamos de aumentar bastante a nossa rede de parceiros de investimento internacionais para vir não só o dinheiro, mas também esses canais que abrem novas geografias, novos clientes a nível global. Ok. Carlos, eu agora vou-te fazer uma pergunta provocatória, porque estava aqui mortinha a pensar nisto e não posso deixar passar esta oportunidade. Tendo o vosso produto uma base de inteligência artificial tão forte, achas que há uma possibilidade de o feitiço virar contra o feiticeiro? Tão tópico. Abordado atualmente, recorrente e também discutido entre nós. Na nossa realidade atual, do nosso sistema, ainda não. Portanto, o produto que nós pomos na fábrica tem uma inteligência muito focada. Ele só olha para o que nós lhe ensinamos do processo de fabrico e não tem capacidade de ver além daquele cenário muito específico. As ferramentas de cloud, onde nós temos máquinas muito mais complexas, é onde surge a discussão se o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Neste momento, ainda não. Neste momento, para nós, também não estamos a adotar generalizadamente as máquinas, os modelos de linguagem grande, os Large Language Models, LLMs, ou seja, ChatGPTs e afins, ainda é uma preocupação que não está muito presente. Mas a evolução está tão tremendamente rápida que se me perguntares daqui a 5 anos se o feitiço pode virar contra o feiticeiro, se calhar devíamos fazer nova... Faço a pergunta de novo, é isso? Okay. Voltar a este tópico. Está bem. Tu, nesse processo, tu disseste, obviamente, que quanto mais empresas houverem com estas linguagens que tu dizes, para ser fácil de entender, utilizarem os chats GPTs, portanto... Achas que há mais empresas a utilizarem a inteligência artificial e isto fica mais corriqueiro e, portanto, é esse período que tu me estavas a dizer. Pegando nesta ideia da concorrência, tens algum concorrente que tu admires? Tenho. No vidro. Então, outra coisa que as startups têm que perceber, têm que conhecer, é os seus concorrentes. No vidro temos 2 concorrentes, mas um que julgamos que se manterá a par connosco, que é uma empresa também de base tecnológica, sediada na Suíça, que também vem da academia e que é um concorrente que nos deixa muito orgulhoso porque nos coloca um patamar elevado de stress e adrenalina. Né? Portanto, para concorrer com eles, para os nossos clientes nos escolherem, nós sabemos que eles também os conhecem e que nós temos que apresentar valor para que o cliente nos selecione. Eu estava aqui a pensar que isto de facto é um paradoxo, porque se por um lado tens uma empresa tecnológica e a concorrência e a evolução tecnológica ela é galopante, por outro lado, para estares um passo à frente e poderes dar mais ao teu cliente, tu tens que prever o futuro, entre aspas, não é? Eu diria, ok, se calhar não podemos fazer isto a 5 anos nem a 10, mas tens de ter alguma capacidade, até porque tens de desenvolver sistemas, de teres aqui uma previsão do que é que vai acontecer 2 ou 3 anos. Como é que se gera isto? Ou seja, eu não saber o que é que vai acontecer e ter que o fazer para continuar a ser competitivo no mercado. Talvez tenhamos uma bola de cristal lá escondida no escritório. Olha, basicamente isso é o trabalho da minha cofundadora, ela é diretora científica, está sempre a par dos últimos desenvolvimentos na nossa área a nível global e temos um roadmap de investigação e desenvolvimento em que perspectivamos e discutimos internamente quais vão ser as novas tendências, que caminhos é que vão ser úteis, esses caminhos o que é que vão aportar ao nosso cliente e temos continuamente vários projetos de investigação a desenvolver novos conceitos para que daqui a 2 anos possamos apresentar novidade à frente dos nossos concorrentes. É um processo contínuo, sempre. A 5 anos é impossível. Ou seja, cansa, não é? Foi aquilo que eu já vi há pouco. Os colegas que estão connosco, acima de tudo na parte de ID, têm um mindset adequado para esta função. Têm que se sentir confortáveis no desconhecido, consistentemente à procura de novos caminhos, novas soluções
porque os nossos produtos estão sempre em evolução a uma velocidade que, né, todos vivemos isso, vertiginosa. Então, a inovação é uma constante aqui, ou Sim. seja, este equilíbrio entre tentar perceber o que é que vai acontecer, alguém, como tu dizes, a Mónica, que está responsável por esta área científica, de juntar os pontos e perceber o que é que pode ser a oportunidade e estarem nesta luta constante, porque estão com uma empresa tecnológica. Temos um caminho muito bem traçado há 5 anos, que irá sofrer muitas alterações. Porque tudo muda. Porque tudo muda, como eu costumo dizer, perspectivar a 2 anos é futurologia, para nós, a 5 anos é uma bola de cristal. Pois, está nesta área, seguramente. Quais os grandes desafios na gestão atual de uma empresa, Carlos? É recrutar e reter talento, uma vez que vocês precisam de tanto conhecimento? No nosso caso, sem dúvida. Não só pela nossa necessidade de talento, como pelo facto do nosso talento ser cobiçado por uma quantidade de players, não só nossos concorrentes, mas em muitas áreas. A inteligência artificial está a invadir todas as aplicações e os nossos engenheiros de software e inteligência artificial são ativos essenciais para o sucesso das empresas. Então, a grande preocupação é conseguir cativar as pessoas a vir trabalhar connosco em Leiria, não no Porto, não em Lisboa. Achas difícil esse processo, não? Reter pessoas a trabalhar em Leiria? É difícil cativar pessoas a virem, e acima de tudo jovens, a virem de Lisboa ou do Porto para trabalhar em Leiria. Temos criado estratégias que não vou abordar aqui. Ok, não podes dar pontos à concorrência, certo? Trazer pessoas que nós identificamos com um perfil adequado a trabalhar connosco em Leiria. Felizmente temos conseguido retê-las. Tentamos criar um ambiente que as pessoas se sentem muito confortáveis, uma dinâmica de trabalho em conjunto, ações de fomento do espírito de grupo. E depois tens o surf e o mar e as praias, não? Tudo isso, portanto, fomentamos muito Leiria. É muito importante o facto de Leiria ser uma cidade muito aprazível para viver. Tudo o que oferece. O mar. As pessoas. A qualidade de vida. As pessoas. São afáveis e acolhedoras, não é? E pode fazer diferença. E mantemos a equipa. Até agora conseguimos não perder recursos humanos. Também os nossos clientes são apelativos. As pessoas gostam de estar a trabalhar com grandes empresas globais. Sim, há claro. sempre o atrativo de deslocar o processo de aprendizagem, não é? Aprendizagem com um grupo muito dinâmico e com muito conhecimento. Há muita troca de conhecimento entre nós. E eu acho que é uma empresa de muita aprendizagem, ou seja, essa interação com o cliente, um cliente de processo, porque é uma multinacional, partilha também muito conhecimento. E se calhar o vosso maior contributo para estes recursos humanos jovens e altamente qualificados é poderem estar a trabalhar numa coisa disruptiva. Estão a trabalhar em produtos inovadores. Sim, eu penso que eles podem testemunhar, mas estão continuamente a aprender, a ganhar novas valências, com novos desafios, a conhecer novas realidades, novos clientes. E fazem coisas que não existem. E fazem coisas que não existem. Que não sabem onde é que vão parar. Com o stress, ainda não têm a solução. Com o stress associado a isso. Mas eu acho que deve ser também maravilhoso, ou seja, perceber um dia que fez parte daquele projeto e aquele projeto é um produto, um serviço que está no mercado a ser vendido. Eu acho que deve ser super gratificante. Novamente, é melhor perguntar-lhes a eles. Ok. Eu penso que sim, porque as pessoas... Os meus colegas vão trabalhar contentes. Parece que vão trabalhar contentes. Né? Estamos então, muito cuidadosos, mas... Isso leva-nos à questão seguinte, que é, tu como líder, o que é feito um bom líder nos dias de hoje? O que é que tu achas que é um bom líder na área tecnológica nos dias de hoje? Exatamente, eu queria dizer, na área tecnológica, um bom líder, penso que as valências que necessita ter dependem das características da empresa que está a liderar. Portanto, neste momento, a nossa preocupação principal é consolidar a equipa, mantê-la, criá-la, evoluir a equipa no conhecimento, porque a nossa equipa tem na parte da gestão pessoas já com bastante experiência, entre os 40 e 50 anos, e depois temos um conjunto de jovens muito talentosos entre os 20 e 30 anos. É esse equilíbrio que... É esse equilíbrio, é a equipa de gestão ajudar a equipa jovem a evoluir com pessoas em conhecimento e manter a coesão do grupo num ambiente muito dinâmico e em que tens muitas solicitações à tua volta.
Portanto, é preciso manter a equipa muito focada. Mas mantê-la... o teu sucesso em particular como líder é este equilíbrio de ter gente com muita experiência que disseste, não é? Muitos anos de investigação, muita experiência. Sim, pessoas com 20 anos de experiência, doutorados. E depois gente que acaba muito criativa, ainda bem, porque ainda não está balizada para não está formatada. Para que a sua criatividade seja beliscada. É este equilíbrio de forças que faz um bom líder na área tecnológica. Conduzi-la para aquilo que é a nossa cultura da empresa, que é algo difícil de escrever. A nossa forma de estar, a forma como atuamos, a forma como abordamos os problemas, como resolvemos, como trabalhamos em grupo. É muito difícil de definir o que é a cultura da empresa. Observa-se tanto dentro da empresa. Por exemplo, algo essencial na nossa empresa é a discussão do grupo, a interação entre as pessoas. Fico muito contente quando vou ao escritório e vejo que há uma mobilidade interna entre as nossas diversas salas de trabalho e as pessoas ou passam uma boa parte do tempo fora do seu posto de trabalho, estão a interagir com os colegas. Essa dinâmica faz parte da nossa cultura. Para resolver o problema, nós estamos sozinhos, trabalhamos em grupo. E para trabalharmos em grupo, temos que estar em discussão constante. Haver empatia também, proporcionar quando faz um recrutamento. Sim. No recrutamento, nós já tentamos identificar não só as hard skills, ou seja, as capacidades técnicas, mas também a postura da pessoa. A atitude. Porque a postura da pessoa, a diversidade de posturas de pessoas é outro asset importantíssimo. Nós temos pessoas que adoram andar à frente e gerar a primeira solução, que são essenciais, e temos pessoas mais recatadas que adoram consolidar e testar se a primeira solução é a melhor solução. E então conjugar essa diversidade de formas de estar é essencial para a velocidade com que tu consegues promover os processos. Neste processo, Carlos, de liderança e de empresário, que foste aprendendo também a ser, não é? Porque tinhas esta base tecnológica. Sou um aluno recente. Qual foi o teu maior desafio com que te paraste e superaste? Porque esta ideia veio de 2014 até 2025. Apanhámos aí um período difícil, não sei se te afetou ou não, que foi o Covid. Mas qual foi o teu maior desafio neste processo? O desafio foi o Covid. Foi Covid? Foi. Portanto, nós em 2020 tínhamos o produto pronto para entrar em mercado. Como referi, em 2019 fizemos a primeira venda para a BNBF. Em 2020 o Covid afetou-nos tremendamente. Os nossos custos de produção triplicaram e inviabilizaram economicamente os nossos produtos. E, portanto, tivemos que fazer uma decisão com impacto pessoal, porque os sócios tiveram que entrar com muito capital para suportar esta nova estratégia, um novo caminho. E foi difícil. Foi deixar para trás dezenas de anos de trabalho de investigação, procurar um novo caminho bastante desconhecido, procurar novo financiamento para começar um novo caminho. E, portanto, 2020, 2021 foi um ano difícil e que, sem dúvida, é o maior desafio profissional associado neste nosso projeto, Atuvivo. Engraçado, porque eu vejo aí nesse percurso de liderança muita resiliência, não é? Muita tenacidade. Sim, muito acreditar que faz parte desta cultura de equipa, ou seja, especialmente quando nós estamos a trabalhar com o desconhecido, não vejo outra forma de Portanto, eu tenho feito muito curioso de perceber como tudo funciona. Outra coisa é perseverança. E, por vezes tenho que me conter e perceber quando devo parar de procurar a solução para um desafio. Mas, por outro lado, tem-me dado a capacidade de endurance, de continuar para a frente. Temporar. Motivar. Mesmo a deambular por vezes, não é? Muitas vezes deambular, continuar o caminho sempre, porque com a expectativa que à frente vamos ter recompensa. E falando para a frente, qual é que achas que são os grandes desafios que as empresas tecnológicas como a Atuevo vão ter no curto e médio prazo? Eu sei que noutros setores, provavelmente, as PMEs defrontam-se com grandes multinacionais. No teu caso, tu alimentas-te as grandes multinacionais, não é? Esse para ti não será as grandes empresas não serão um problema. As grandes empresas são pouco ágeis e, portanto, nós, como empresa tecnológica, a agilidade é um asset capacidade rápida de mudança. Extremamente importante. Como disse, nós há 2 anos temos perspectiva do que é que teremos que evoluir. Vamos fazer muitas alterações nestes 2 anos. E as grandes empresas
têm muita dificuldade em ter esta agilidade. Portanto, as grandes empresas não serão a maior preocupação que nós temos. Os nossos concorrentes vêm das pequenas empresas muito ágeis. Mas, por outro lado, as grandes empresas têm estruturas globais de representação, de presença nos nossos grandes clientes, que são muito importantes e que têm um valor e um custo associado que às vezes é difícil de medir. E, portanto, como clientes são muito bons, como concorrentes que geram soluções tecnológicas não nos preocupam tanto, mas são parceiros necessários para conseguir consolidar a nossa presença e entrar continuadamente a nível global. E esta nova onda de concorrência tecnológica no mundo inteiro, porque a tecnologia ela é global, esta evolução absolutamente atroz de galope das ferramentas baseadas em inteligência artificial estão a preocupar as empresas? Preocupa-te de forma particular? Preocupa-me. Eu tenho alguns fóruns em que participo de empresas tecnológicas e que desenvolvem muito software. E na gestão há um receio, um desconhecimento do que é que vamos enfrentar nos próximos 2, 5 anos. As ferramentas estão a evoluir a uma velocidade nunca antes vista. E nós que desenvolvemos inteligência artificial, é quase um paradoxo. Portanto, nós desenvolvemos a inteligência artificial, lideramos determinados setores de inteligência artificial. Mas há uma inteligência artificial mais abrangente, né, novamente, que as pessoas têm mais convivência, Geminis e ChatGPTs e outras mais específicas profissionais, que estão a acelerar a velocidade com que nós geramos os nossos produtos. E temos que nos adequar, adaptar e adotar estas novas tendências, porque dão uma aceleração, permitem-nos acelerar a criação de novos produtos de uma forma nunca antes vista. Mas ainda não há um caminho definido, ainda não há uma forma estabelecida de integrar estas novas ferramentas no nosso flow normal, no nosso processo normal de desenvolvimento. E mais, estamos numa fase ainda muito imberbe que vai explodir nos próximos anos. Nos próximos anos, muito do software será feito automaticamente por outras máquinas de inteligência artificial. E então aí entramos na discussão quando é que o feitiço vai entrar. Exatamente. Epá, isto estar a produzir um produto que mais tarde se produz a si próprio e se pode virar contra mim, eu mudava de vida. Eu não sei como é que nós, como humanidade, vamos contornar este progresso. E isto é um debate que observamos todos os dias e que nos diz que devemos continuar a debater e estar muito atentos. Se calhar estamos a fazê-lo pouco, não? Ou há outras regiões em que se faz de forma mais assertiva e contundente? Ainda há muito... Quando há uma nova tecnologia, há sempre receios. E isto é uma tecnologia muito poderosa. Muito, muito poderosa. Necessitamos mais informação de forma generalizada. As pessoas têm que perceber, o público todo tem que perceber melhor, tem que ter mais informação sobre o que é que a inteligência artificial atualmente faz, para onde é que caminha exatamente. Toda a gente percebe no seu telemóvel que é muito útil. Ganha-se tempo, não é? Ganha-se essencialmente tempo, produtividade, sim, eficiência. No dia a dia. Sim. Nós, por exemplo, um pouco no telemóvel e ele tem na palma da mão toda a informação do mundo digerida e sumariada para um parágrafo que 90% das vezes dá a resposta. É verdade. Isso é tudo verdade que me estás a dizer. Cuidado com os outros 10%. Pois não nos estamos a tornar mais preguiçosos também nesse processo? Podemos tornar mais preguiçosos ou tornar mais eficientes. Porque se eu utilizar corretamente, eu tenho ali um motor que digere toda a informação do mundo e me dá a resposta, eu tenho que a validar, posso utilizar outro motor, evoluir essa resposta, conjugar mais conhecimento e eu agrego e crio novo conhecimento de tudo o que há no mundo, utilizando corretamente. É o equilíbrio, não é? Que é fundamental, como em tudo. Agora, cada vez mais, essas máquinas estão mais poderosas. Falando aqui um bocadinho, eu nem me atrevo a falar como é que tu verias a tua Evo daqui a 10 anos, porque acho que se tu tens alguma dificuldade de ver como é que vai ser 2 ou 3, nem vale a pena. Tentamos incluir daqui a 2 ou 3 anos e fazer o caminho. E depois logo se vê, não é? Daqui a 10 anos. Too much. Olha, falando aqui um bocadinho da Nerdley e do seu papel de desenvolvimento empresarial da região, este é um podcast lançado exatamente para comemorar os seus 40 anos.
Como é que vês a região em termos setoriais no futuro? Teremos nós um novo cluster tecnológico na região? Temos empresas além da Tuevo, como a Sound Particles, a Techever, a Brainer, a Void, a Scalability, a Ledzite, a Cricket Farming Co. Algumas empresas já com uma capacidade muito expressiva do seu alcance naquilo que estão a vender para o mundo. A Sound Particles vende software para Hollywood, para os Estados Unidos, uma empresa em Leiria. A Void também, que muito internacionalizada, até Techever também, como tu sabes, o novo unicórnio aqui da região. Como é que tu vês? Temos aqui esta possibilidade de criar aqui um cluster de empresas tecnológicas? Eu acho que não temos outro caminho. Porque se não nos adaptarmos às mudanças que estamos a observar e que estão a ter impacto em nós pessoas todos os dias, esse impacto tem que acontecer, essa mudança, essa evolução tem que acontecer nas nossas indústrias. Nós estamos numa região muito industrial, com grupos muito grandes, muito relevantes financeiramente para a nossa economia. Muitos já têm muita tecnologia, mas têm que continuar a adotar estas novas ferramentas. E como eu referi, estes grupos muito grandes são difíceis são como grandes navios que é difícil de alterar o rumo, e tipicamente têm que ir buscar essas novas tecnologias a empresas pequenas mais dinâmicas como a nossa. E acho que nós aqui em Leiria temos condições para continuar a gerar mais e mais, e temos feito, empresas de tecnologia. Acho que o Nerlei, uma entidade que consegue unir os grandes grupos de indústria, a academia e a inovação, tem esse papel fulcral, acompanhada pela nossa incubadora, a Startup Leiria, e temos o Politécnico que dá o suporte científico e tecnológico para necessário para o desenvolvimento destas empresas. Dessas novas iniciativas. Portanto, eu acho, não é na questão de o que é que vai acontecer. Eu acho que é obrigatório que nós temos que criar empresas de tecnologia que vão ajudar os grandes grupos a evoluir e a tornar mais eficientes, ao fim e ao cabo, trazê-los up-to-date, não é? Trazê-los à nova realidade. E achas que aqui Nerlei tem um papel importante e Leiria tem as condições, a região de Leiria do Oeste tem as condições para nutrir esse cluster tecnológico? Nós temos que ter essas condições. Nós temos as condições, ou seja, temos associações, inovação, empreendedorismo, e temos um tecido industrial conhecido a nível nacional que precisa de se manter competitivo. E para se manter competitivo tem que adotar novas tecnologias. Ou seja, a tecnologia hoje é diferente, mas ao longo de toda a vida da empresa houve sempre necessidade de atualizações tecnológicas, porque há novos paradigmas, não é? A internet apareceu, temos que adotar a internet. A robótica aparece, temos que adotar a robótica. Agora a inteligência artificial. E, portanto, é um processo normal. As empresas têm continuamente a evoluir para se manterem competitivas. Agora a inteligência artificial. Pois. Olha, nem sei que te diga, porque isto passou a voar. Já passamos. E eu costumo fazer sempre aqui uma súmula daquilo que foi mais significativo na nossa conversa, e se calhar sintetizando aqui o que nós nestes minutinhos falámos, parece-me sem dúvida que Carlos, como pessoa, o valor do conhecimento científico aplicado ao negócio, a Tuevo, um compromisso contínuo com o progresso tecnológico e empresarial, e a Nerlei, a estrutura que une os elos do ecossistema empresarial da região, que permite com que ela perdure ainda no tempo. Obrigado pelo sumário. Acho que obrigada eu, Carlos, por esta conversa tão agradável. Que conseguiste em 3 frases resumir aquilo que eu acho, aquilo que eu percebo de mim, aquilo que eu gostava para o nosso projeto, a Tuivo, e aquilo que eu espero que a Nerlei consiga representar na região. Alimentar. Obrigada, Carlos. Obrigado, Susana. E terminando esta nossa conversa, ficamos depois à espera do próximo convidado, no próximo podcast. Obrigada.